Bom dia, paz Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui, para passar a palavra do Senhor para todos os ouvintes. Então, desejo um bom dia para todos, com muita paz, muita alegria, muita felicidade a todos que estão nessa live. Aleluia, Jesus. Gostaria de passar assim, sobre os mandamentos hoje, porque ontem falei dos mandamentos de Deus, né? E daí hoje quero passar algo que é importante para nós, né? Aprender. A palavra diz assim em Mateus 5, capítulo 5 e o versículo 17. Diz assim: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Desculpa, eu estou engripado. Aleluia, Jesus. Então, foi começada a ler aqui da lei, né? Que Jesus disse que ele não veio para revogar a lei, e sim para cumprir ela. Né? Então diz assim, ó, Jesus completa o que foi dito aos antigos. Do homicídio. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrarás de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltará e faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, irmão, aqui é do homicídio, né? É um dos mandamentos de Deus, não matarás. Então, aqui o Senhor está dizendo, né, que ele acrescentou algo mais, né? Porque naquele tempo, não matarás, né, estava sujeito ao julgamento, né? Porém, ele disse, né, que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou quem proferir insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então ele acrescentou mais, né? Ele acrescentou mais do que estava escrito, não matarás, e que será julgado, né? Ele será sujeito a julgado. Então ele acrescentou algo mais, né? Que quem se ira contra o seu irmão, né? Sem motivo, né? O quem o chama de tolo, né? Estará sujeito ao julgamento de fogo, que é ao inferno de fogo, né, irmãos? Então é importante
nós cuidar muito no que nós, né, fizemos, ou pensamos, ou falamos, né? Porque aqui o homicídio, não matarás, tem muita forma de matar, né, irmãos? Por isso que Jesus deixou escrito isso aqui. Porque muitas vezes nós podemos matar a fé de uma pessoa, podemos matar um sonho de uma pessoa, né? Ou chamar alguém de louco ou de tolo. Então nós já estamos sujeitos ao inferno de fogo, né? Então e aqui ainda diz, né, que nós temos que se reconciliar com o irmão, né? Quando um irmão faz algo para nós ainda temos que se reconciliar, porque não é bem aceito a nossa oferta ao Senhor se nós não se reconciliar. Tá, vamos pro outro aqui que fala do adultério. Esta parte aqui é bem importante para nós, porque, nossa, o mundo hoje em dia tá terrível, né? Então diz assim, visto que foi dito, não adulterarás, porque é um dos mandamentos do Senhor. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha como Jesus, ele acrescentou algo a mais. Então, só seria julgado quem adulterava. Só que Jesus ele acrescentou aqui, ele disse assim, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no caso só olhando com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha que importante a gente cuidar para o pecado não entrar em nós, né? E daí ele diz assim, se o teu olho direito o faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que não se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, aqui quer dizer, não quer dizer cortar, né? Quer dizer cortar aquilo que tá, né, fazendo tu pecar, né? E tirar aquilo da tua vida, tirar aquela intenção do teu coração, né? Limpar teu coração, né? Isso aqui quer dizer que nós temos que limpar o nosso coração para que nós possamos entrar completo, né? No reino de Deus, né? Também foi dito, aqueles que repudiar sua mulher e dar-lhe carta de divórcio, não, aqui é no 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher e dar-lhe carta de divórcio, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, e a expõe a tornar-se adultério. A expõe a tornar-se adultério. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante essa palavra aqui para nós. Porque a gente fica pensando, então, quem se salvará? Porque por causa dos casamentos, na data de hoje, no dia de hoje, né? Que os casal não ficam mais juntos. E trocam de casal todos os dias. Então, essa palavra aqui é muito poderosa para nós aprender, para nós botar no nosso coração e ver o quanto muitas vezes a gente erra, né? É difícil tu ver hoje em dia um casal que permanece junto, né, irmãos? Só que a lei do Senhor, ela é muito poderosa. Aquele que repudiar sua mulher e dar-lhe carta de divórcio, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e a torna-se adulta. No caso, se ele repudiar a mulher sem ter motivo, né, porque ele não quer mais, ou porque ele não gosta mais, ou porque ele achou outra que é melhor que ele,
né? Não sendo em caso de relação sexual ilícita, né? Que é adulterar com outra pessoa. Então, esse está expondo a sua esposa a, né, a tornar-se adúltera. Ele está expondo a esposa a tornar-se adúltera. E aquele que se casar com a repudiada, no caso, se casar com aquela que se separou, comete adultério. Então, olha, eu não sei como é que vai ser no fim, né, irmãos? Eu não sei como é que vai ser no fim, porque isso aqui, né, nos ensina muito aqui. Vamos para o próximo. Dos juramentos. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrato de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra o sim, sim, ou não, não. O que disso passar vem do maligno. E o Senhor aqui, ele nos orienta a não fazer juramento. Porque às vezes uma pessoa não acredita, eu juro. Não, está errado. Não temos que jurar nem por nada aqui na terra, nem por céu, nem por terra, nem por nada. Né? Porque nem os cabelos da nossa cabeça nós podemos tornar branco ou preto, né? Nem os cabelos, não, nem contar os fios dos cabelos da nossa cabeça, que são, né? A gente não sabe quantos fios de cabelo na cabeça a gente tem, né? Então, tudo que vier, né? Que é nosso sim ou nosso não, o que disso passar, vem do maligno. Olha só, vem do maligno. Então vamos para o próximo, da vingança. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. E ao que quer demandar contigo, tira a tua túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar com uma milha, vai com ele duas. Tal que te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste, né? Então, não devemos nos vingar de ninguém. Por quê? Porque o Senhor diz na palavra dele que a vingança é dele. Então, qualquer coisa que alguém fizer para nós, qualquer ofensa, pode fazer até muito mal para nós. Não devemos nos vingar. Devemos esperar no Senhor, porque Ele é que vai fazer a vingança por nós. Eu já presenciei isso na minha vida, né? Posso dizer que é verdade, que Deus vinga mesmo, depois tu vê, e daí tu diz, viu? Deus vingou, não precisou eu fazer nada. E é bem verdade isso aí. Então vamos pro próximo, do amor ao próximo. Esse é um dos mandamentos mais importantes na palavra de Deus, do amor ao próximo. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E que Jesus deixou, né? Jesus disse, se nós cumprir esses dois, nós vamos cumprir o resto dos mandamentos tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Imagina tu amar o próximo como tu te ama, né? Porque a gente se ama, a gente né, se gosta, né? E nós temos que gostar do nosso próximo como nós mesmos, né? Então a palavra diz assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso no Velho Testamento, né? E Jesus disse assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
amai os vossos inimigos. Como, né? Amar um inimigo? Se amar o amigo, ou amar o próximo da gente, né? Ou que é família, ou que já é difícil, que dirá amar um inimigo que faz o mal para nós. Mas Jesus manda nós amar ele. Nós temos que amar. Claro, não precisamos conviver com ele, mas temos que amar ele, né? E, e orai pelos que vos perseguem. Quer dizer, quem persegue nós temos ainda que orar por ele. Imagina só, temos que orar para aquele que persegue nós. Para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele fez nascer o sol sobre os maus ou os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Então, quando Jesus manda chuva na terra, ele não manda só para os justos, ele manda para os injustos, né? É importante isso aqui. Quando ele manda o sol, ele não manda o sol só para os que são bons, ele manda para aqueles que são maus também. Então cai sobre todos a chuva, sobre todos o sol, né? Sobre todos vem o vento, né? Então, por que que nós, né, temos que odiar, né, o nosso inimigo, né? Por que que nós não vamos orar pelos que perseguem nós? Se para nós se tornar filhos do nosso Pai, nós temos que fazer isso que Deus manda. Isso é um mandamento de Deus. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazeis os publicanos também o mesmo? Se nós amar só aqueles que amam nós, não tem diferença nenhuma, né? Não tem. Não tem recompensa também, né? Qual é a recompensa que nós vamos ter se nós amar só quem ama nós? Nenhuma. Agora nós vamos ter recompensa se nós amar aquele que não ama nós. Se nós orar por aquele que persegue nós, né? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazes os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente vê as congregações, pessoas de outra congregação, quando não são da mesma, passam uns pelos outros não cumprimento, porque eles são de outra denominação e eles acham que só eles vão herdar o reino de Deus. Não conhece o coração da pessoa, não sabe, né, que Deus está ali, presente naquela pessoa, então eles não saudam, né? E nós não vamos fazer nada demais se nós saudar só os que são irmãos. Porque os gentios também faz assim. E Deus quer que nós sejamos perfeitos, porque ele diz assim, ó: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, e daqui para frente vai falando, né, a prática da justiça, né? Guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com a fim de ser desvisto por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Então, quando nós fizer algo para alguém, nós temos que... não precisamos divulgar aos quatro cantos que nós fizemos aquele bem para aquela pessoa, né? A não ser para dar um testemunho, né, que a gente fez algo, né, e aquela pessoa, né, foi abençoada por Deus, é um testemunho, né? Mas diante disso, ficar contando para todas as pessoas que tu enxerga que tu fez o bem, né? Então, nós vamos ganhar o galardão aqui das pessoas daí, né? E daí, quando nós chegar lá no reino de Deus, qual é o galardão que nós vamos ter lá, né? Não vamos ganhar nada,
Então, é muito importante, irmão, entender sobre os 10 mandamentos. Porque o Senhor, Ele foi os 10 mandamentos de Deus, foi Deus que escreveu com o próprio dedo. Então, algo que eu quero falar, que dentro da Bíblia, né, porque foi escrita a Bíblia por várias pessoas, né, começou lá por Moisés, escrevendo a lei de Deus, né, que Deus mandava ele escrever e ele escrevia. Mas os 10 mandamentos não, os 10 mandamentos foi escrito pelo dedo de Deus, nas tábuas, de pedra. Foi escrito pela mão de Deus. Então, mesmo que toda a palavra que está escrita na Bíblia é verdadeira, né, mas foi escrito pela mão do homem, né, mas os 10 mandamentos não. Ele foi escrito pela mão de Deus. E a Bíblia foi escrita pela mão do homem, inspirado pelo Espírito de Deus. Então, o que tem escrito é tudo verdadeiro. Mas os 10 mandamentos é algo muito importante para todos nós. Nós temos que seguir os 10 mandamentos de Deus para que nós tenhamos a vida, né? Tenhamos salvação. Porque a palavra diz que nós temos que seguir as leis dos 10 mandamentos. Aquele que está seguindo, nós já fala lá em Apocalipse, né, que todo aquele que obedece, né, a lei do Senhor, aquele que obedece os 10 mandamentos, esse sim vai conseguir perseverar até os fins. Então, 2 mandamentos que Jesus deixou escrito, que se nós seguisse, nós cumpriríamos os outros. Que é amar Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Não é fácil de cumprir esses 2, porque é os mais fortes que tem, né? Porque se para botar Deus na frente de tudo, né? De todas as coisas, é difícil, porque as pessoas botam muita coisa na frente de Deus. Primeiro casa, primeiro família, primeiro carro, primeiro tudo. Depois Deus. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas não conseguem tirar 10 minutos para Deus, mas consegue tirar 23 horas e 45 minutos para outras coisas, né? Não é verdade isso que eu estou dizendo? Pode ver que a gente tem que se julgar para a gente próprio. Muitas vezes a gente não tira 10 minutos, mas tira tempo para todas as outras coisas. Então é algo bem difícil de tu botar Deus na frente das coisas. Então, mas a palavra diz, se tu cumprir esse mandamento e cumprir o outro que diz que é amar o próximo como nós mesmos, porque não é fácil de amar, né, o próximo, porque muitas vezes o próximo da gente é o que faz o mal pra gente, né, ou que faz alguma coisa pra gente. Então não é muito fácil de amar o próximo, mas se nós seguir esses 2 mandamentos, nós vamos cumprir todos os outros. Porque, né, se tu amar Deus sobre todas as coisas, tu não vai matar, tu não vai roubar, tu não vai adulterar, tu não vai fazer nada disso, porque tu tá dentro do mandamento, do primeiro mandamento de Deus. E tem mais um dos mandamentos de Deus, que Deus deixou escrito, que nós não podemos adorar imagens. É só vocês ler, né, lá no Velho Testamento, tá escrito os 10 mandamentos de Deus, e lá está escrito, então, não adorar nada que não for Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é adorar Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, e adorar só Ele. Ele é o nosso Rei, e nós temos que adorar só a Ele, somente a Ele. Então, eu gostaria que os irmãos
lesse mais a Bíblia, e aquele que não lê, aquele que está ouvindo esse vídeo e não lê, que eu gostaria que você começasse a ler para entender, para compreender, para não ser enganado, né? Porque os tempos tão difíceis e vai vir muita enganação, já tá vindo, a gente está vendo, né? As pessoas se enganando umas às outras, né? Com tudo, é com tudo. Não é só na palavra, é com tudo. É enganação para cá, enganação para lá, é fraude para cá, é fraude para lá. Então, se nós ler e compreender a palavra de Deus, e Deus mesmo que se nós se interessar e começar a ler a palavra de Deus, e Deus vai protegendo, cuidando nós de todas essas coisas, né? Até para que nós não sejamos enganados, né? Por ninguém. Então, a palavra de Deus, ela é muito importante. A palavra de Deus é para todos, né? O Senhor deixou escrito para todos, né? Não foi só para um e para outro, para todo aquele que quer, tá? A palavra diz assim, que para chegar ao final tem que ser pregado aos quatro cantos da terra, né? Aí sim, aí o Senhor Jesus vai vir, depois que for pregado aos quatro cantos da terra. Então, nós temos aqui para falar, e temos que falar, e temos que divulgar a palavra de Deus. Então, todo aquele que tem a coragem de gravar um vídeo e colocar, deve te colocar, sabe por quê? Porque tem poucos trabalhadores. Tem poucos que querem ir para uns lugares para pregar a palavra de Deus, né? O homem, ele prefere ficar mais acomodado, prefere ficar numa igreja pregando a palavra e por os arredores, é onde é chamado às vezes nos arredores, né? Mas para ir para outros lugares longe, onde, né, precisa ser pregada a palavra de Deus, muitas vezes, né, outros países, outros lugares longe, lugares, né, que o homem não gosta de ir, né? Então não tá fácil. Então eu vou pedir, né, nesse vídeo, que aquele que estiver assistindo, né, que estiver gostando do conteúdo, né, estiver gostando da palavra de Deus, que compartilha e que dê um like para que o YouTube veja que, né, para poder divulgar mais para as pessoas, né, porque daí vai chegando às pessoas o, o vídeo, né. Então eu peço então que cada um que assistir, né, compartilhe com um amigo, né? Compartilhe com um irmão, né? A palavra do Senhor. Então, glória a Deus por isso, tá? É o que eu vou pedir hoje nesse vídeo, né? Para compartilhar, para mim poder levar cada vez mais a verdade do Senhor, né? Para quem quiser escutar e ouvir, né? E colocar no coração, né? Então, eu agradeço, né? A todos aqueles que estão assistindo, né? Em nome do Senhor Jesus, e que seja um dia abençoado para todos, né, com a paz do Senhor Jesus, que reine em cada lar a paz do Senhor Jesus. Um bom dia e amém por isso, né? Glória a Deus.